Muito boa tarde, amados irmãos e amigos presentes aqui nessa ocasião em Pachuca, República Mexicana. É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual quero ler em Gênesis capítulo 27, versículos 26 ao 33, onde diz: Então lhe disse Isaque, seu pai, ou seja, disse a Jacó. Então lhe disse Isaque, seu pai, aproxima-te agora e beija-me, filho meu. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro das vestes dele, Isaque o abençoou, dizendo: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, Deus te dê do orvalho do céu, da gordura da terra e da abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem e benditos sejam os que te abençoarem. Malditos sejam os que te amaldiçoarem e benditos sejam os que te abençoarem. Depois que Isaque acabou de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chegou Esaú, seu irmão, da sua caçada, ou seja, estava em caça. Fez também ele um guisado saboroso e o trouxe a seu pai e lhe disse: Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que a tua alma me abençoe. Perguntou-lhe Isaque, seu pai: Quem és tu? Respondeu ele: Eu sou teu filho, teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande e disse: Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que tu viesses, e o abençoei, e ele será bendito. Deus na boca dos seus profetas para abençoar o seu povo. Esse é nosso tema para essa ocasião. Podem sentar, queiram ter a bondade. Através da história bíblica no Antigo Testamento, nós podemos ver que os profetas, antes de morrer, abençoaram seus filhos e também os profetas abençoaram ou amaldiçoaram o povo e também a indivíduos e também cidades. Isto é assim porque a palavra de Deus é colocada na boca dos profetas de Deus. E não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos aos seus servos, seus profetas, nos diz Deus por meio de Amós capítulo 3, versículo 7, e também em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 ao 19, nos diz: O Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu do meio de ti, de teus irmãos a ele ouvirás. Foi o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe no dia da congregação, dizendo: Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: Falaram bem no que disseram. Eu lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos semelhante a ti. Porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar.
Eu mesmo pedirei contas de todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome. Aqui podemos ver que é na boca dos profetas de Deus que ele envia, que Deus coloca a sua palavra. Por isso é que muitos profetas, quando falaram a palavra de Deus para o povo, disseram: assim disse Jeová, ou assim disse o Senhor. Porque é a palavra de Deus, a voz de Deus na boca dos profetas de Deus. E Deus enviou profetas para diferentes eras, das diferentes dispensações, e também enviou profetas dispensacionais. E, quanto a profetas dispensacionais, somente Deus tem 7 profetas dispensacionais, nos quais Ele coloca sua palavra para essa dispensação. Portanto, na boca de cada um desses profetas está a palavra de bênção para o povo, como também vem a palavra de juízo e maldição para o povo na boca desse profeta também para essa dispensação. Agora, podemos ver que esses profetas, tanto de eras como de dispensações, falaram a palavra de bênção para o povo. E por isso é que também estes profetas como Abraão, Isaque e Jacó, encontramos falando a palavra de bênção para o povo, mesmo que aparentemente estavam falando sobre uma pessoa, mas esse se tornaria a cabeça da família. Ou seja, que a descendência dessa pessoa seria a que receberia essa bênção. Como também a mesma pessoa receberia a bênção de Deus, mas se manifestaria plenamente na descendência ao se formar uma nação. Agora vejam vocês, a bênção de Deus foi colocada em Abraão e em sua boca, e ele falou também sobre Isaque, e depois Isaque falou sobre Jacó, e depois Jacó falou sobre José, falando a bênção sobre Efraim, e depois sobre Manassés. E depois, mais adiante, falou sobre seus 12 filhos. Falou a palavra na qual estava o que seria cumprido no povo hebreu. Vejam como diz Jacó, falando essa palavra de bênção. No capítulo 49 de Gênesis diz: depois chamou Jacó a seus filhos. Quando os chama aqui, já tinha abençoado Efraim, Manassés e, consequentemente, tinha abençoado a José, abençoando os filhos de José. E os filhos de José viriam fazer parte das tribos de Israel. Por isso é que com a bênção que lançou a José, a qual foi a bênção da primogenitura, a qual tem uma dupla porção, por isso José vem a ter uma dupla porção quanto a tribos, vem a ter, não uma tribo, mas 2 tribos. A tribo de Efraim e a tribo de Manassés. Essas formam a tribo de José, ou seja, que a tribo de José tem 2 partes, que são 2 tribos. Agora, essa bênção para este tempo final estará se refletindo também. E agora, isso tem a ver com a Igreja de Jesus Cristo e os 144.000 hebreus. Ou seja, que é uma bênção dupla de primogenitura para este tempo final.
Bom, agora vamos ver. Quando Jacó abençoa os seus filhos, diz: depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos para que vos anuncie o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ou seja, que vai profetizar ao falar essas bênçãos sobre seus filhos. Diz: ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. Ouvi a Israel, vosso pai. Rubem, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em alteza e mais excelente em poder, turbulento como as águas. Turbulento como as águas, não serás o mais excelente, pois subiste ao leito de teu pai, subiste à minha cama e a contaminaste. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho, não entre minha alma. Com a sua congregação, minha glória não se ajunte, pois no seu furor mataram homens, e na sua teima já retaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Diante de ti se inclinarão os filhos de teu pai. Judá é um leãozinho. Subiste da presa, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade entre seus pés, até que venha Siló, ou seja, o Messias. A ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão mais escuros do que o vinho, e os seus dentes mais brancos do que o leite. Essa é a bênção que foi falada sobre Judá. Zebulon habitará no litoral, e servirá de ancoradouro de navios. O seu termo se estenderá até Sidom. Issacar é jumento forte, deitado entre dois fardos. Viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e baixou o ombro à carga, e sujeitou-se ao trabalho servil. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero. A tua salvação espero, ó Senhor. Quanto a Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por fim. De Aser, o seu pão será abundante, e ele providenciará delícias reais. Naftali é uma gazela solta que profere palavras formosas. E agora para José diz: José é um ramo frutífero junto à fonte, cujos galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e perseguiram. O seu arco, porém, permanece firme. E os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, o pastor, o rochedo de Israel. Vejam com quem está relacionado o nome da rocha de Israel, o nome de Deus, o nome eterno de Deus, com José. É quem dá força,
quem fortalece a José. por el Dios de tu Padre, Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, el Dios omnipotente, e pelo el cual Todo-Poderoso, o qual te abençoará, con bendiciones com de bênçãos los dos cielos céus em cima, com bênçãos do abismo que jaz embaixo, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais até o cimo dos montes eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Vejam a bênção tão grande que pronuncia aqui agora sobre José. É a bênção maior que é pronunciada aqui nessa passagem sobre um dos filhos de Jacó, e é sobre José. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devorará a presa, e à tarde repartirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou a cada um deles, abençoou segundo a sua bênção. Depois lhes ordenou, dizendo: Eu estou para ser reunido ao meu povo. Sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu. Na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron, o Eteu, com aquele campo como propriedade de sepultura. Ali sepultaram a Abraão e a Sara, sua mulher. Ali sepultaram a Isaque e a Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei a Lia. O campo e a caverna que está nele foram comprados aos filhos de Et. Acabando Jacó de dar estas instruções a seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Agora vejam que há um mistério nisto de lançar a bênção sobre seus filhos e sobre todo nestes profetas dispensacionais e também de eras. Abraão foi um profeta dispensacional e lançou sua bênção sobre Isaque, e depois Isaque a lançou sobre Jacó, e depois Jacó a lançou sobre seus filhos, começando com José, no capítulo 48, ao abençoar Efraim e Manassés. E depois, quando abençoou todos os filhos, os seus 12 filhos, também falou bênção sobre José. E essa bênção que falou sobre José, vejam vocês, se cumpre em Efraim e Manassés. E podemos ver que lançou uma dupla bênção sobre José quando abençoou José, abençoando seus filhos, e depois, quando abençoou diretamente. Mas todas essas bênçãos, para José, as herdam os descendentes de José, Efraim e Manassés. E toda a bênção lançada sobre José para os demais filhos de José, a herdam os demais filhos de José, sendo parte ou de Efraim ou de Manassés. Ou seja, sob o nome de Efraim ou sob o nome de Manassés. Porque os demais filhos que José teria lá no Egito viriam a ter sua bênção sob a bênção de Efraim ou de Manassés. Ou seja, que se tornariam parte do povo hebreu, e de uma das tribos do povo hebreu, quer seja da tribo de Efraim ou da tribo de Manassés. A uma dessas duas tribos se anexariam os demais filhos de José. Agora vejam que nos fala esta grande bênção sobre José, e diz que estenderá, diz, José é um ramo frutífero junto à fonte, cujos galhos se estendem sobre o muro. E agora seus ramos são seus filhos. E agora vejam vocês como se estendem. José se estende
por meio de seus filhos. E agora, E agora, Efraim e Manassés são os que têm essa bênção que Jacó tinha lançado na ocasião anterior, ou seja, no capítulo anterior. E agora, Efraim representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. E Manassés representa o povo hebreu. Com a igreja do Senhor Jesus Cristo e o povo hebreu, vejam vocês como estes ramos se estendem sobre o muro. E agora vejam como José está junto a uma fonte. Essa fonte é Deus, é Cristo. E agora vejam, José representa também Cristo em sua primeira vinda e em sua segunda vinda também. Podemos ver todas essas coisas na Escritura e podemos ver como eram faladas essas bênçãos. E podemos ver que essas bênçãos depois iam ir se cumprindo de etapa em etapa. Depois, quando José ia morrer, no capítulo 50, versículo 24 ao 26 de Gênesis diz: Disse José a seus irmãos, eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e então fareis transportar daqui os meus ossos. Assim morreu José com a idade de 110 anos, e depois que o embalsamaram, puseram-no num caixão no Egito. Mas depois, quando o povo hebreu saiu, foi levado até a terra de Israel. Podemos ver que é na boca de um profeta que Deus coloca a sua palavra e, consequentemente, coloca a bênção para ser falada sobre o povo de Deus. Como também na palavra de Deus está a maldição para ser falada, portanto, é colocada também na boca do profeta, que corresponde ao tempo em que Deus vai falar essa maldição. Como também, quando volta a falar a bênção, essa palavra está na boca do profeta que ele envia. Agora vejam, por exemplo, no tempo do profeta Jeremias, sendo ele ainda uma criança, vejam o que aconteceu. O profeta Jeremias era também um sacerdote, era um filho de um sacerdote, diz as palavras de Jeremias. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anote, na terra de Benjamim. Ou seja, que é de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada ao exílio no 5º mês. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Deus, não sei falar, não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança. Aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo o que te mandar, dirás. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e me disse: agora pus as minhas palavras na tua boca.
Vê, ponho-te hoje sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e arruinares, para edificares e plantares, ou seja, para juízo e também para bênção. Agora, podemos ver que na boca de um profeta, Deus coloca a sua palavra de bênção ou e de juízo, e quando esse profeta fala essa palavra, aí é revelado o que vai acontecer a esse povo, a essa nação, ou a essa cidade, ou a essa pessoa, família ou pessoa, da qual Deus fala por meio desse profeta. E vejam vocês como Deus fala deste profeta Jeremias, ainda sendo uma criança. Diz que o colocou para derrubar nações, o colocou para destruir, diz, e colocou em sua boca a sua palavra. Diz, estendeu o Senhor sua mão e tocou minha boca, disse o Senhor, eis que coloco minhas palavras na sua boca. Vê, ponho-te hoje sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e arruinares, e para edificares e plantares. Ou seja, para derrubar e destruir umas, e para edificar e plantar outras. E Jeremias teve um ministério poderoso na palavra profética de Deus. E falou juízos divinos, maldições sobre o povo hebreu, mas também falou bênçãos. E profetizou de grandes bênçãos que virão para o povo hebreu. Temos inúmeras bênçãos que foram faladas, as quais serão cumpridas neste tempo final. Por exemplo, temos o capítulo 31 de Jeremias, onde nos diz sobre o povo hebreu, diz, naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor. O povo que escapar da espada achará graça no deserto, e Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Há muito que o Senhor nos apareceu dizendo, com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Os plantadores plantarão e gozarão dos frutos. Haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim. Levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Assim diz o Senhor, cantai sobre Jacó com alegria, exultai por causa da cabeça das nações. Proclamai, cantai louvores e dizei, salva, ó Senhor, o teu povo, o remanente de Israel. Eu os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. Entre eles estarão os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as de parto. Em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro, com súplicas os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto em que não tropeçarão. Porque sou um pai para Israel, e Efraim é meu primogênito. Vejam como para Efraim, Deus fala aqui por meio do profeta Jeremias, como seu filho primogênito. Diz, porque sou um pai para Israel e Efraim é meu primogênito.
Agora vejam como Deus recorda essa bênção da primogenitura que lançou Jacó sobre Efraim. E agora vejam também no versículo 20 deste mesmo capítulo 31, nos fala de Efraim novamente e diz: não é Efraim meu filho precioso, filho das minhas delícias? Embora eu tantas vezes fale contra ele, ainda me lembro dele, por isso se comovem por ele as minhas entranhas, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. E agora, no mesmo capítulo 31, versículo 31 em diante diz: vem dias, diz o Senhor, em que farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o pacto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram o meu pacto, apesar de eu vos haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Pois lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Isso é para este tempo final, onde o libertador irá a Israel. E de onde irá? Pois de Sião, ou seja, da igreja de Jesus Cristo, depois passa Deus ao povo hebreu. Quando tiver entrado a plenitude dos gentios, então todo Israel será salvo, como está escrito. E isso concorda com essa profecia também de Jeremias, onde Deus perdoará seus pecados e onde estabelecerá um novo pacto com o povo hebreu. Continua dizendo: assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Somente se estes decretos desaparecerem de diante de mim, diz o Senhor, deixará a descendência de Israel de ser uma nação na minha presença. Assim diz o Senhor, somente se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo que fizeram, diz o Senhor. Vem dias, diz o Senhor, em que essa cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananeel até a porta da esquina. A linha de medir estender-se-á para diante até o outeiro de Garebe e virar-se-á para Goa. E continua aí falando. Agora vejam como, por meio do profeta Jeremias, Deus está falando estas bênçãos para serem cumpridas no povo hebreu no último dia, ou seja, no 7º milênio, onde Israel será restaurado e Deus se tornará ao povo hebreu e Israel será reconciliado com Deus. E seus pecados serão perdoados. Por isso é que, por meio do profeta Isaías, também Deus fala sobre dessa bênção que virá para o povo hebreu e diz, no capítulo 59, versículos 20 em diante, diz, 20 ao 21,
O Redentor virá a Sião e aos que se desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. Quanto a mim, essa é meu pacto com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca dos teus filhos, nem da boca dos seus descendentes, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. E São Paulo, citando essa passagem no capítulo 11 de Romanos, versículo 25 em diante, diz: Não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento vem em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Este será meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas, pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Agora vejam, como isso que disse o profeta Isaías lá no Antigo Testamento e também o que disse o profeta Jeremias será cumprido neste tempo final, no 7º milênio, quando entrar a plenitude dos gentios e os mortos em Cristo, depois ressuscitem e nós que vivemos sejamos transformados. Depois, o coração de Israel já não estará duro, mas que será enternecido, e Deus revelará a Israel, e então todo Israel será salvo. Ou seja, que 144 mil hebreus o receberão, verão manifestado e entrarão. E agora, vejam, para que essa bênção venha para o povo hebreu, como também para a igreja do Senhor Jesus Cristo, porquanto para o 7º milênio, que é o milênio onde será estabelecido o glorioso reino milenial de Cristo, a Escritura diz, no capítulo 65, versículos 15 em diante, deixareis o vosso nome aos meus escolhidos como uma maldição. O Senhor Deus vos matará e a seus servos chamará por outro nome, de sorte que aquele que invocar uma bênção na terra falo-á pelo Deus da verdade. Aquele que jurar na terra jurará pelo Deus da verdade. E isto significa pelo Deus do Amém. Pois as angústias passadas serão esquecidas e encobertas dos meus olhos. E agora, vamos ver o que diz o reverendo William Branham, precursor da segunda vinda de Cristo, com relação a essa passagem de Isaías, capítulo 65. Vejamos na página 373 e 374 do livro das 7 eras da Igreja Gentil, o que ele diz. Vamos ler essa página. E parte da outra também diz, e escreve ao anjo da igreja em Laodiceia, eis que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Diz, não é essa a mais formosa descrição dos atributos do nosso benigno Senhor e Salvador, Jesus Cristo? Essas palavras me dão vontade de gritar, trazem ao meu coração um espírito de realidade, somente lendo elas, ainda sem esperar uma completa revelação do Espírito, me encantam sem medida. Jesus está nos dando essa descrição de si mesmo em relação à última era. Os dias de graça estão por terminar. Ele olhou desde o primeiro século até o presente século XX e nos disse todas as coisas concernentes a estas eras. Antes de que Ele nos revele as características da última era, nos dá uma descrição final da sua própria divindade, benigna e suprema. Esta é a revelação final de si mesmo. Essa é a revelação final de si mesmo. Ou seja, se revela como o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Assim diz o Amém. Jesus é o Amém de Deus. Jesus é o assim seja de Deus. Amém significa o final, significa aprovação, significa promessa prevalecente, significa promessa que não muda, significa o selo de Deus. Quero que note bem agora para que não veja algo
Quero que note bem agora para que veja algo muito precioso e formoso. Disse que essa é a revelação do tempo do fim, a revelação de si mesmo. Quando o dia da graça terminar, então, dentro de pouco tempo, começará o milênio. Verdade? Quem se abençoar na terra no Deus da verdade se abençoará. E quem jurar na terra pelo Deus da verdade jurará, porque as angústias primeiras serão esquecidas e serão cobertas de meus olhos, porque eis que crio novos céus e novas terras. E não haverá lembranças das coisas passadas, nem mais se recordarão, mas vos folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Pois crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. Folgarei por causa de Jerusalém e exultarei no meu povo. Nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem voz de clamor. Isaías 65, versículo 16 ao 19. Isto é a nova Jerusalém. Isto é o milênio. Mas ao nós entrarmos ao milênio, ouça você o que ele diz sobre de ser um certo tipo de Deus. Versículo 16. Quem se abençoar na terra, no Deus da verdade se abençoará. Sim, isso é correto. Mas a tradução mais correta é Deus do Amém, ao invés de Deus da verdade. Assim que o lemos, quem se abençoar na terra, no Deus do Amém, se abençoará. E quem jurar na terra, pelo Deus do Amém, jurará. Porque as angústias primeiras serão esquecidas e serão cobertas de meus olhos. Aleluia. Aqui está o Senhor do Antigo Testamento, o Deus do Amém. Aqui está o Senhor do Novo Testamento, o Deus do Amém. Ouça, Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor, um é. Ali está, de novo, o Senhor do Antigo Testamento. Ali está novamente, o Jeová do Antigo Testamento é o Jesus do Novo Testamento. O Novo Testamento não revela outro Deus. É uma revelação mais detalhada do único e do mesmo Deus. Cristo não desceu para se revelar a si mesmo. Ele não veio para revelar o Filho. Ele veio para revelar e para dar a conhecer o Pai. Ele nunca falou de dois deuses. Falou de um Deus. E agora, nesta última era, regressamos à revelação principal, a revelação mais importante da divindade na Bíblia inteira. Jesus é Deus. Ele e o Pai são um. Há um só Deus, e seu nome é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus do Amém. Ele nunca muda. O que Ele faz nunca muda. Ele fala e assim fica. Ele faz e para sempre é feito. Ninguém pode tirar ou acrescentar ao que Ele diz. Assim seja. Amém. Assim seja. Você não está contente porque serve a um Deus deste tipo? Você pode conhecer sua posição exata com Ele em qualquer tempo e todo o tempo. Ele é o Amém de Deus e não mudará. Amém. Eis que diz o Amém. Eu gosto disso. Significa que o que diz é final. Significa que o que ele disse à primeira era, à segunda era e a todas as eras sobre sua igreja verdadeira e sobre a videira falsa, tudo é exatamente a verdade e não mudará. Significa que o que ele começou em Gênesis, o completará em Apocalipse. Tem que fazê-lo assim, porque ele é o Amém, assim seja. Agora vimos como a bênção para toda pessoa, povo e língua, tanto o povo hebreu como os gentios, que entrarão ao reino milenial, será por meio do Deus do Amém. Quem se abençoar na terra, no Deus do Amém se abençoará, ou seja, aqui diz,
no Deus da verdade. Mas a tradução mais exata, disse o reverendo William Branham, que é o Deus do Amém. E o Amém é, vejam vocês, diz o reverendo William Branham, aqui, nessa página que lemos, eis o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Tudo isso diz o reverendo William Branham. Vejam, diz, assim diz o Amém. Jesus é o Amém de Deus. Jesus é o assim seja de Deus. Amém significa o final. Significa aprovação. Significa a promessa prevalecente. Significa a promessa que não muda. Significa o selo de Deus. Quero que note bem agora para que veja algo muito precioso e formoso. Disse que essa é a revelação do tempo do fim. A revelação de si mesmo. A revelação do nosso amado Senhor Jesus Cristo como Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele estará revelado no último dia como Amém. Como a testemunha fiel e verdadeira, como o princípio da criação de Deus. Todos esses atributos que ele mostra aí serão manifestados na revelação ou manifestação de Jesus Cristo no último dia. E por isso é que o nome do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, será o nome que será usado para o reino milenial, para bênção de todos os que serão abençoados no reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Isso é para o sétimo milênio, e por isso é que para o sétimo milênio, ele tem que trazer essa revelação, a revelação de Jesus Cristo para e do último dia, como o Amém de Deus, como a testemunha fiel e verdadeira, como o princípio da criação de Deus. E aí vem a bênção de Deus, sendo falada no nome do Amém. De Deus, da testemunha fiel e verdadeira, do princípio da criação de Deus. E ele diz que tem um nome novo. E quem se abençoar na terra, no Deus do Amém, que é o Deus da verdade, se abençoará. Agora vejam como, para o glorioso reino milenial, a bênção que estará vindo, virá no Deus do Amém. E por meio do Deus do Amém e seu nome, se materializará toda a bênção falada para os que habitarão no reino milenial. E por isso é que, para este tempo final, se requer a revelação do Deus do Amém, a revelação do nosso amado Senhor Jesus Cristo, que é o Amém de Deus, correspondente ao último dia. Ele diz, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. E ele diz também, capítulo 22, versículo 16 de Apocalipse. E Apocalipse, capítulo 4, versículo 1 diz, com essa voz de trombeta diz, sobe aqui, e mostrar-te-ei todas as coisas que depois dessas devem acontecer. E para revelá-las, diz em Apocalipse 22, versículo 6, e disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras, porque são as palavras do Deus do Amém. São as palavras do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para manifestar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. As coisas que em breve devem acontecer. A quem enviou o seu anjo mensageiro para revelar as coisas que em breve devem acontecer. Por quê? Porque Deus coloca, Jesus Cristo coloca na boca do seu anjo mensageiro sua palavra. E por isso, a voz de Cristo para o último dia estará sendo escutada através do seu anjo mensageiro, porque através do seu anjo mensageiro estará a revelação de Jesus Cristo, a revelação do Amém de Deus, a revelação
del así sea, do assim seja, la a revelação del testigo da fiel y testemunha verdadero, fiel e la verdadeira, revelación a revelação do princípio da de criação de Deus. para este tiempo Para final, este tempo final, tenemos la promesa temos a promessa de esa dessa manifestación, manifestação, dessa revelação de Cristo, de Cristo, el amén o Amém de Dios, de Deus, el así sea de Dios, o assim el seja testigo de fiel y Deus, a verdadero, el testemunha fiel e principio de la verdadeira, o creación de princípio da Dios. criação de Deus. Diz, Diz, não é essa não é essa a mais formosa descrição dos atributos do nosso benigno Senhor e Salvador Jesus Cristo? E depois diz mais abaixo, Jesus está nos dando essa descrição de si mesmo em relação à última era. Os dias de graça estão por terminar. Ele olhou desde o primeiro século até o presente século, até o presente século XX, e nos disse todas as coisas concernentes a essas eras antes de que Ele nos revele as características da última era, nos dá uma descrição final da sua própria divindade benigna e suprema. Esta é a revelação final de si mesmo. Sabe o que significa a revelação final de si mesmo? Pois tem que ser pelo mensageiro final, pelo profeta final. A revelação final de si mesmo, como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E coloca sua palavra na boca do seu mensageiro para a era da pedra angular e dispensação do reino, que é o único profeta dispensacional que Jesus Cristo enviaria à sua igreja para, por meio dele, realizar sua manifestação final. E isto é para este tempo final. Se encontrarmos esse véu de carne, esse mensageiro de Jesus Cristo, encontraremos o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, o anjo do pacto, o anjo do Senhor Jesus Cristo, velado e revelado, em sua revelação final através do seu anjo mensageiro. E aí estará, na manifestação final, e, consequentemente, a manifestação do nome eterno de Deus e nome novo do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, que a manifestação final de Jesus Cristo é a manifestação do nome eterno de Deus e nome novo do Senhor Jesus Cristo. Manifestação que em outras eras não foi realizada, porque é para a manifestação final. Depois dessa manifestação não haverá outra manifestação e outro mensageiro, porque esse é o último mensageiro para a igreja de Jesus Cristo, para a era da pedra angular e para todo o programa divino, porque esse é o profeta da dispensação do reino e são somente 7 dispensações. E com esse profeta, depois se passa a eternidade. Deus não terá outro profeta depois desse profeta. Esse é o último profeta e é um profeta dispensacional. Nesse profeta estará a manifestação de Jesus Cristo como Amém. E a testemunha fiel e verdadeira, e o princípio da criação de Deus. E por meio desse profeta virá toda a revelação divina de Jesus Cristo para a sua igreja, para dar à sua igreja a fé para ser transformada e raptada e levada à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Por meio da revelação que Jesus Cristo terá em seu anjo mensageiro, virão as manifestações de todos os atributos de Cristo que foram mostrados no capítulo 2 de Apocalipse e de Apocalipse capítulo 10 e capítulo 19 de Apocalipse. Todos esses atributos vistos aí no Filho do Homem são manifestados no último dia. Agora podemos ver o tempo em que nós vivemos e como Deus, na boca dos seus profetas, Deus, na boca dos seus profetas para abençoar o seu povo. Como Ele se coloca na boca dos seus profetas?
se velando em carne humana em seus profetas e colocando sua palavra na boca desses profetas e se revelando através desses profetas e falando ao povo as bênçãos que depois se materializarão nesse povo. Porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos aos seus servos, seus profetas. Agora vejam como nos leva todo este mistério profético de Deus na boca dos seus profetas para abençoar o seu povo, de etapa em etapa, de era em era e de dispensação em dispensação. Agora vemos como Deus estará abençoando o seu povo, sua igreja, neste tempo final. E como Deus estará abençoando o povo hebreu neste tempo final. Deus colocando sua palavra na boca do profeta da dispensação do reino e da era da pedra angular. E ele falando essa palavra de bênção, revelando estes mistérios do reino de Deus e falando essas bênçãos para os filhos e filhas de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo e depois para o povo hebreu. E vejam vocês como a bênção primeiro vem para Efraim, a igreja do Senhor Jesus Cristo, e depois virá para o povo hebreu, que é Manassés. E para o tempo final, 144 mil escolhidos do povo hebreu o receberão. Mas primeiro receberão os escolhidos da igreja do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular e dispensação do reino. E aí mesmo colocará também os escolhidos do povo hebreu sobre o topo do monte de Sião. Aí estará o grupo de 144 mil hebreus no último dia. Deus, na boca dos seus profetas, para abençoar o seu povo. Vimos todo este mistério através da Bíblia. Vimos como foi no Antigo Testamento. Vimos como foi nos dias de Jesus. Vejam, Jesus amaldiçoou a figueira e a figueira secou, pois estava na boca de Jesus a palavra criadora de Deus. Falou o juízo divino sobre o povo hebreu, e veio o juízo divino sobre o povo hebreu, mas também ele falou bênção para o povo hebreu e para a sua igreja, e essa bênção tem que se materializar para este tempo final. A bênção que ele falou para o tempo final para a sua igreja e para o povo hebreu. Por quê? Porque foi a palavra criadora sendo falada por meio de Jesus, e para este tempo final será reconfirmada ou confirmada essa palavra de bênção na manifestação de Jesus Cristo, anjo do pacto, o anjo do Senhor, através do seu anjo mensageiro, onde ele colocará sua palavra na boca do seu anjo mensageiro, e ele falará essa palavra de bênção, sendo ungido com o Espírito Santo. E essa palavra de bênção se cumprirá sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo e depois sobre o povo hebreu. Porque Deus coloca sua palavra na boca do profeta correspondente a cada era ou a cada dispensação para abençoar o seu povo. Agora vimos como é que Deus nos abençoará nós neste tempo final. E como abençoará o povo hebreu. Porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos aos seus servos, seus profetas, e quando se manifesta por meio de um profeta. Assim o mostra a história bíblica das manifestações de Deus, de era em era e de dispensação em dispensação. E agora, onde estão os que no último dia estariam escutando a palavra de bênção sendo falada com Deus, na boca do seu profeta mensageiro da era da pedra angular e dispensação do reino, falando a palavra de bênção para abençoar o seu povo, a igreja do Senhor Jesus Cristo e depois o povo hebreu? Pois aqui estamos, em Pachuca, um grupo, Pachuca, República Mexicana, e em diferentes lugares da República Mexicana, e em diferentes lugares da América Latina e do Caribe, para escutar a palavra de bênção sendo falada, para assim
receber essa bênção sendo falada e se materializar essa bênção em cada um de nós. Por isso é que está sendo falada a palavra de bênção, para, assim, nós obtermos a fé para sermos transformados e sermos levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu e os mortos serem ressuscitados em corpos eternos. Vocês podem ver que na palavra de Deus que está sendo falada neste tempo final está se falando da fé para o rapto, fé para ser transformados e raptados, e está se falando também da ressurreição dos mortos em Cristo. Está se falando de todas essas coisas. Por quê? Porque essa é a palavra de bênção que está sendo falada para se materializar em cada um de vocês e em mim também. Porque assim como vocês necessitam a transformação dos seus corpos para ir à ceia das bodas do Cordeiro no céu, eu também necessito essa transformação. Eu necessito esse corpo novo que Ele prometeu para mim e para cada um de vocês também. Foi um privilégio para mim estar com vocês nessa tarde dando testemunho dessas coisas que devem acontecer neste tempo final, onde Deus, na boca de um profeta, abençoa o seu povo neste último dia. Porque Deus na boca dos seus profetas, para abençoar o seu povo sempre veio manifestado falando essas bênçãos. Que as bênçãos de Deus prometidas para este tempo final, para seus filhos, para a sua igreja, sejam faladas todas e sejam materializadas em cada um de vocês e em mim também. E em breve todos sejamos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Deixo novamente conosco o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nossa parte nessa ocasião. E depois nos veremos à noite. Onde? Aqui mesmo. A que horas? Às 7. Já às 6 ou 6:30 já estão por aqui. E esperamos que Deus nos fale diretamente ao coração. Essas palavras de bênção que Ele tem para nós. Estaremos falando sobre o tema Libertados pela Palavra de Deus. Vamos ver como, para este tempo final, seremos libertados pela palavra de Deus. Que Deus continue abençoando a todos e conosco novamente o reverendo Miguel Bermudes Marim. Passem todos muito boa tarde.